Oi pessoal, aqui é o professor Fernando. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de algoritmos e programação. Então, da aula passada havia ficado um exercício para vocês tentarem resolver, onde a gente descobre quantos dias a pessoa já viveu. Algumas informações são importantes aqui no enunciado, onde ele pede para a gente desconsiderar os anos bissexto, então a gente só vai considerar os anos que possuem 365 dias. E a gente precisa ter uma variável para armazenar o ano que a pessoa nasceu e uma variável para armazenar o total de dias. Então vamos lá para o Code Blocks, vamos criar um novo arquivo. Eu vou criar a estrutura básica que a gente sempre vem criando em todos os nossos exercícios. E eu vou salvar aqui, dias.c. Então eu vou ter algumas variáveis aqui. Então, como a gente vai armazenar o ano, vai armazenar a idade da pessoa, vai armazenar o total de dias, todas essas variáveis são do tipo inteiro, porque a gente não tem, eu tenho 35.7 anos, eu tenho 35 anos, eu tenho 47 anos, eu nasci em 1960, então são valores inteiros, não é um valor quebrado. Então, todas as nossas variáveis serão variáveis do tipo inteiro. Então, vou botar int ano de nascimento. Vou colocar idade e dias vividos. Por que eu coloquei a variável idade? Porque o enunciado pede que a gente só tenha a informação de ano de nascimento. Então a gente vai precisar armazenar um valor em ano de nascimento, vai descobrir a idade da pessoa e aí vai calcular os dias que ela viveu. Então, cálculos. Então, ano de nascimento. Eu vou informar que a pessoa nasceu em 1985. Bom, agora, como é que eu descubro quantos anos a pessoa tem? Quantos anos de idade? Vamos considerar que a gente está no ano de 2020 e a gente já está em 31 de dezembro. Então, todo mundo que era para fazer aniversário esse ano já fez. Então, idade 2020 menos ano de nascimento. Assim, a gente vai ter qual que é a idade que a pessoa tem. Agora, tendo a idade, a gente consegue calcular os dias vividos. Então, se eu tiver idade vezes 365 dias. Então, aqui, primeiramente, recapitulando. Eu calculo a idade, então, se ele nasceu em 1985, qual que vai ser a idade dele. E depois, dias vividos, eu pego essa idade, que já vai ser um resultado de uma operação aritmética, e faço vezes os 365 dias. E impressão. Vamos mostrar na tela. Então, a parte de impressão, o enunciado também pede que a gente siga um padrão. Por exemplo, a pessoa viveu e aqui onde está 365 dias a gente precisa armazenar a nossa variável. Armazenar não, desculpa. Apresentar o valor da nossa variável. Então, a pessoa viveu. Então, um %d, porque eu vou mostrar uma variável do tipo inteiro, dias. E aí depois das aspas, vírgula, e a variável que eu quero mostrar, dias vividos. Então eu coloco o texto e sempre que eu quiser apresentar alguma variável no texto, eu coloco as minhas máscaras de formatação. Se fosse uma variável do tipo float, seria %float, %f e assim por diante. E vamos rodar o nosso código. Então se a gente colocar rodar, ele deu aqui a pessoa viveu 12.775 dias. Então, se eu alterar aqui, por exemplo, eu vou colocar que a pessoa nasceu no ano de 2000. Eu vou colocar rodar. A pessoa viveu 7.300 dias. Se eu colocar que a pessoa nasceu em 2019, então para a gente ter uma prova. Então, a pessoa viveu 365 dias. Porque aqui esse resultado deu 1. 1 vezes 365 deu 365 dias. Então, para a gente pegar bem, vamos fazer um outro exercício. Então, esse enunciado pede: faça o algoritmo que realiza as seguintes conversões: quilogramas para gramas e gramas para quilogramas. E ao final, apresente o resultado utilizando a função printf. Então, vamos voltar para o nosso Code Blocks. Vou fazer um arquivo novo. Vou criar a estrutura principal que a gente sempre cria. E aqui eu vou colocar conversão quilograma. Então vamos lá. Aqui a gente precisa ter basicamente duas
duas variáveis, uma para armazenar gramas e uma para armazenar quilogramas. Primeiro a gente faz uma conversão e depois a gente faz a outra. Então, que tipo de informação essas variáveis precisam ser? Então, se a gente pensar em uma balança de precisão, vamos colocar as duas float, porque as gramas também podem ter um número quebrado, senão seria 500 gramas, 600 gramas, seria o número inteiro. Mas vamos pensar que a gente está utilizando uma balança de alta precisão. Então, float, quilo e grama, vou colocar. Não, só G. Quilo e grama. Vou seguir o padrão, vou colocar o quilo maiúsculo. Então, aqui eu vou fazer quilogramas para gramas. Quilogramas para gramas. Então, eu vou armazenar uma informação de quilos aqui. Por exemplo, 14 quilos. 14 quilos. Como é que é a minha conversão de quilos para gramas? Então, se eu tenho... Imagina que eu tenho 1 quilo, eu tenho 1000 gramas. Então, grama recebe quilograma vezes 1000. Porque cada quilo são 1000 gramas. Então, eu tenho que fazer essa multiplicação. Eu vou dar um printf. Vou colocar assim, ó. Vou colocar a minha variável, primeiramente essa aqui, é igual a... E eu vou colocar minha outra variável. E um barra n, porque depois a gente vai utilizar um outro printf. Então primeiro eu vou mostrar essa informação aqui, e aí eu vou mostrar qual que é o nosso resultado. Então, quilograma e grama. Então a gente não tinha visto isso antes nas aulas. Então, quando eu quero mostrar mais de uma variável no meu printf, eu coloco após as aspas e a vírgula, eu coloco elas em ordem. Então, essa aqui será mostrada aqui e essa variável aqui será mostrada aqui. Se eu tivesse outra variável, vírgula, outra variável, vírgula, outra variável. Vamos colocar rodar antes de nós fazer a outra conversão. Então, ali, 14 quilos é igual a 14.000 gramas. Então, eu vou colocar aqui gramas para ficar o padrão. Agora vamos fazer a conversão inversa. Então, como a gente está utilizando essas variáveis para informações temporárias, vamos utilizar as mesmas variáveis. A gente limpa essas variáveis e armazena, prescreve um valor por cima. Então, gramas, vou colocar 35.000 gramas. E aí eu quero descobrir quantos quilos são isso. Então, quilos recebe gramas dividido por 1000. Porque se aqui eu estou fazendo vezes, para descobrir, aqui eu tenho que fazer a divisão, onde eu estou fazendo o cálculo inverso. Então, se eu tenho 35.000 gramas, eu tenho que dividir por 1000. E eu vou fazer um printf. Então, gramas, fazer um %f, é igual a quilogramas, barra n. Então, gramas e quilogramas. Novamente, eu coloquei agora eu fiz ao contrário, eu coloquei essa variável primeiro de gramas e depois apresentando a informação em quilogramas. E eu vou colocar rodar. Então aí, ó, a segunda linha que representa o nosso segundo cálculo é 35.000 gramas é igual a 35 quilos. Então se a gente alterar aqui, podemos botar 17.5, 33.600. A gente vai ter 17.5 é igual a 1.750 gramas, 33.600 gramas é igual a 33. Aqui ele se perdeu na conversão, mas seria 33.6 arredondando. Pessoal, então é isso. Na próxima aula vocês vão aprender a utilização do scanf, onde a gente vai conseguir ler informações do teclado. Nesses exercícios a gente só está colocando o valor direto nas variáveis, então a gente vai poder ler essas informações diretamente do teclado. Até mais.